Então vamos lá? Bom, de início aqui já peço desculpa para vocês, né? Eu não tô aqui no estúdio, tô gravando com a luz amarela no meu rosto, não sei se vai ficar o melhor vídeo do mundo, tô viajando aqui, tô num hotel em Porto Alegre, quem é sardinha mais raiz aí, tá mais acostumado com esses vídeos gravados em lugares diferentes, e o áudio às vezes não fica aquela maravilha, mas é uma coisa que a gente precisa fazer porque eu gosto de manter a constância aqui com vocês. A gente vai falar hoje sobre 7 lições muito importantes que eu aprendi aí na minha vida sobre o dinheiro e que vai ser interessante para você entender que o dinheiro não necessariamente, né, ele tá ligado ali à inteligência da pessoa, ou quanto mais inteligente você é, mais dinheiro você ganha, ou sobre as suas capacidades. É uma coisa um pouco para mostrar para você que mesmo que você não seja o maior gênio da humanidade, você vai conseguir ainda assim ganhar bastante dinheiro, vai conseguir sim gerir uma grande fortuna, porque isso não tem nada a ver ali necessariamente com a sua capacidade intelectual. Provavelmente você já conheceu alguém aí que não é a pessoa mais inteligente do mundo e que ganha mais dinheiro do que você, e isso não tem absolutamente nada de errado. A gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê essas pessoas acabam tendo mais dinheiro ali, o que que faz, né, essas pessoas ganharem mais dinheiro, porque o que mais modifica o ser humano em relação ao dinheiro é o seu comportamento diante dele, né? O dinheiro, ele é um tabu, as pessoas no Brasil, elas não têm coragem de falar quanto ganham, principalmente se elas forem ricas. Você chega numa pessoa, seu amigo mais rico de todos, e pergunta assim, quanto você ganha por mês, e provavelmente ele não vai ter coragem de te falar, porque o dinheiro é um tabu tão sério hoje em dia quanto a sexualidade, o político, a religião. E para a gente ter um país mais próspero, a gente tem que acostumar a falar mais sobre dinheiro, ele tem que fazer parte do nosso diálogo, e é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Bom, a primeira coisa que se conecta, né, a primeira lição que já se conecta aí com essa coisa que a gente está falando, é que a gente precisa discutir que sim, boa parte do dinheiro dos bilionários do Brasil aí vieram de heranças. Para você ter uma ideia, 50% da lista ali, né, dos bilionários da Forbes brasileiros, 50% deles, ou seja, metade deles receberam uma herança. E aí você pode ler essa informação de dois modos, e eu quero te perguntar com honestidade aí, qual foi a maneira como você encarou esse dado, né? Um grupo de pessoas, esse é um grupo talvez mais numeroso, eles vão olhar para esse dado imediatamente ali e vão pensar o seguinte, nossa, então, como eu não tenho um pai rico, né, dificilmente ali eu conseguirei chegar a isso. Então esses 50%, a primeira coisa que eles analisaram nesse dado, quando eu falei que 50% dos bilionários brasileiros ganharam uma grande herança, foi o seguinte, eles já nasceram ricos, então provavelmente eu não consigo. E outra parte do público aqui, essa é a menor parte de todas, recebeu a informação da seguinte forma, vê qual delas aí, seja honesto consigo mesmo, né? Vê qual delas foi o seu caso. Recebeu assim, 50%? Caramba! Então se mais da metade das pessoas que estão na lista da Forbes eram pessoas como eu, que não receberam uma grande herança. Então você tem essas duas visões de mundo, e normalmente elas estão atreladas ali à condição que você viveu na sua infância, ou ali na sua adolescência, né? A forma como você recebeu esse dado tem muito a ver com a forma como você foi criado na infância, né? Se seus pais frequentemente te diziam, ou se a escola te dizia que o seu objetivo principal era simplesmente conseguir ter uma boa profissão, ou sair, né, dessa zona da pobreza, ou não voltar a ser pobre, então famílias que normalmente tiveram condições de vida piores ali na infância e tudo, normalmente tentaram te explicar que você deveria fazer um concurso público e tal. E nesse caso você acabou lendo esse dado ali como se fosse inatingível, né, como se essas pessoas fossem dotadas de uma herança e você não tem capacidade então de atingir ali essa fortuna, né? E se você é uma pessoa que foi mais estimulada durante a infância e que realmente te disseram que você conseguiria fazer as coisas, muito provavelmente você leu esse dado com esse outro olhar, que foi, nossa, então eu tenho 50 ali, poderia ser um desses 50%, né, que foram self-made men ali, né, como a gente tem aí o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles, diversos outros caras que não receberam uma herança bilionária e estão ali, né. É muito importante, se você acabou percebendo esse dado ali com esse olhar de, nossa, é muito difícil, é muito impossível, que você repense, porque na verdade, né, que se metade dessas pessoas ali acabaram chegando lá, a gente consegue reprogramar nossa mente, talvez não para ficar bilionário, talvez não seja o seu sonho, não seja o seu caso, mas para que você comece a ver a vida com um olhar de que dá para chegar, porque essa estatística que nem é tão ruim assim, né? Tem dados muito piores que esse que eu poderia ter apresentado aqui. Se a gente não falar dos bilionários, a gente falar dos milionários, por exemplo, a gente teria um dado muito maior. Ou se a gente falar das pessoas que conseguem passar em um concurso público de fato, o percentual no Brasil, ou se a gente falar das pessoas que conseguem ganhar uma corrida ou ganhar um campeonato de natação, a gente teria ali estatísticas bem menores, né? Então, você precisa ter um olhar
de que realmente dá para chegar, não com relação ao dinheiro em si, mas com relação à sua vida, porque senão você sempre vai ficar ali desistindo das coisas quando você vê que um percentual menor das pessoas conseguiu atingir elas. Você pode sim ser uma dessas pessoas, um desses 50% ali, nada te impede disso, né? Exceto algumas outras coisas que eu vou falar aqui nessa lista que também tem muito a ver com dinheiro. Então, essa reprogramação da forma de receber essa informação ali é muito importante para que você realmente consiga ter sonhos, porque se você deixar se perder ali sempre com relação à estatística, você provavelmente não vai conseguir chegar lá mesmo, né? Você já está desistindo antes da corrida começar. Então, a segunda lição aqui sobre dinheiro é que ninguém é burro e nem louco, né? Você não é burro e não é louco. Normalmente, quando você vem aqui no meu canal, você vai em um canal de finanças e tudo, você acaba ouvindo ali tudo aquilo que aquelas pessoas estão falando, né? E você fala assim, caramba, parece que eu faço tudo errado, eu faço tudo o contrário do que estão falando, né? Eu não tenho controle, eu acabo gastando mais dinheiro do que eu devia, eu acabo não conseguindo investir, eu não consigo cumprir com os meus compromissos ali, aí parece que você ou é burro ou você é louco. A verdade é que não, isso tem muito a ver também com a forma como você foi exposto a essas informações ali durante a sua vida. Tudo que a gente faz na vida tem muito a ver com a forma como a nossa jornada foi construída. Cada um tem uma jornada muito individual. Então, quando você, se você é uma pessoa que tem aí, né, uns 32 a 50 anos em média, né, essa população um pouquinho acima dos 30 ali, ou mesmo dependendo da região onde você viveu, ou por quem você foi criado, pode modificar, ela foi uma geração que conviveu excessivamente com a inflação. Então, essa geração tem uma mania de imediatamente, na hora que pega o dinheiro na mão ali, sentir vontade de gastar ele alucinadamente, né? E por quê? Porque como o preço das coisas mudavam cotidianamente ali no Brasil, a gente acabou tendo uma geração inteira que não consegue poupar dinheiro. É uma geração inteira que acabou tendo um desespero por gastar esse dinheiro e só confia naquilo que é físico, naquilo que já está nas suas mãos ali. Essa geração se tornou assim por conta desse período inflacionário. Então imagina, uma pessoa que ia no supermercado ali, né, ou que era criança na época que os pais iam e viam os pais se frustrarem ali por não conseguirem comprar as compras do mês ou por não conseguirem comprar uma coisa que eles se planejaram para comprar. Então essas pessoas acabaram ficando com a sensação de que se planejar demais, né, ou planejar alguma coisa é uma coisa ruim, é uma forma de acabar se frustrando ali. Então isso pode ter muito a ver com a sua vida. É importante você analisar ali, né, a sua infância, a sua casa e tudo, para você entender por que você pensa dessa maneira e normalmente não tem outra forma de curar esse tipo de coisa, né? Você precisa de fato tentar encontrar o problema ali e tentar hoje em dia pesquisar e estudar o porquê que isso não é mais assim. Assim como a gente faz com as crianças, né? Você explica para a criança, olha, a tomada dá choque. Enquanto ela não enfrenta o choque ali, ela acaba não percebendo que aquilo é verdade. Então, para você explicar para uma criança alguma coisa, você normalmente tem que mostrar para ela fatos e tudo. Então vai ter que ser a mesma coisa para você. Você vai ter que começar a se planejar com períodos menores ali até você conseguir de fato começar a se planejar para períodos maiores. Você vai ter que começar a se planejar para uma semana e ver que as coisas estão funcionando e ver que de fato as coisas estão dando certo para que você consiga reprogramar isso e que você consiga começar a agir de maneira mais responsável perante o seu dinheiro. Mas não é burrice, não é loucura, não é porque você, ai meu Deus, não tem nada a ver com isso. Normalmente tem alguma coisa a ver com algum momento ali da sua infância, algum momento da sua adolescência, onde você passou por alguma dificuldade ou por alguma frustração ali que de fato criou isso em você. É muito importante a gente entender isso, porque o Brasil é cheio desses traumas relacionados a dinheiro e por isso a gente tem um dos países mais endividados aí, né, onde as pessoas têm um maior descontrole financeiro. É muito importante você estudar as raízes disso para que você consiga, enfim, se curar desse problema. A terceira lição aqui é que realmente a gente precisa falar a verdade. Existe uma grande relação entre sorte e dinheiro. Eles realmente estão intrinsecamente ligados ali. Quando a gente vai estudar a vida de algum bilionário ou de algum milionário, a gente sempre tende a justificar como genialidade aquilo que eles fizeram, né? Você vai estudar ali a vida do Elon Musk, ou do Bill Gates, ou do Jorge Paulo Lemann, que seja, que é um brasileiro aqui, a gente tende a justificar que esses são homens muito inteligentes, dotados de uma capacidade extraordinária, e muitas vezes não é nada disso. Se a gente pegar, por exemplo, a vida do Bill Gates, ele mesmo conta uma história muito interessante que eu acho muito importante a gente trazer aqui, para que você possa parar de se culpar também, se você não conseguiu ter determinado sucesso. Depois eu vou contar uma história da minha vida também. Então, o Bill Gates ali, ele estudou numa escola chamada Lakeside, uma
escola de elite ali, né? Uma escola realmente muito interessante em Seattle, Washington. Mas vamos falar assim, Raul, o que tem isso a ver com o fato do Bill Gates ter sido Bill Gates, né? Muita gente estudou numa escola boa e não conseguiu chegar lá. Pois é, mas em Lakeside ali tinha um computador na década de 60. A gente está falando ali da década onde seus pais nasceram, se você tem 20 e poucos anos ali. Não existia computador em praticamente lugar nenhum. As pessoas ainda faziam um curso de datilografia ali e o Bill Gates, na infância dele, já estava em contato ali com um computador. E ele conta que ter contato com esse computador prematuramente ali e ter outros amigos que também tinham contato com isso e ter sido liberado, inclusive, das aulas de matemática para estudar computação, contribuiu com a vida dele para que ele se apaixonasse por computadores ali. Você imagina com uma criança que nunca viu um computador, por exemplo, no Brasil, na década de 60, na década de 70, que nunca tinha entrado em contato com a máquina desse tipo, ela não tinha como fundar a Microsoft de maneira alguma, porque ela nem mesmo sabia que aquilo existia. Então é muito importante a gente entender que a sorte está intrinsecamente ligada a isso. Se você pegar, por exemplo, a minha vida, né? Hoje em dia eu ganho a vida, na maior parte das minhas empresas são todas empresas online. E por que isso aconteceu, né? Se você pegar lá a minha vida lá atrás, o meu pai era designer gráfico, quando eu era bem criança. Então, desde que eu nasci praticamente, ali quando eu tinha 4 ou 5 anos, já tinha um computador ligado à internet na minha casa. Aqui eu peguei um print para vocês em 2004 ali, né? E muito antes disso, na verdade, já estava aqui no meu terceiro blog, eu já tinha um blog publicado ali no zip.net na época, né? Que era do UOL. Eu já tinha um blog publicado ali com o meu nome quando eu era bem criança, né? Então tá aí a data dessa publicação e eu tentei encontrar os mais antigos, mas eu não lembro o endereço. Esse aqui era o endereço do meu blog, que era raul.zip.net. Se você sabe usar aquelas máquinas de voltar no tempo, você pode verificar lá. Ele estava online, eu era uma criança e eu já tinha um site publicado com menos de 10 anos de idade ali. Eu já jogava jogos online em inglês e tive um grande contato com a internet quando eu ainda era bem criança. E aí que diferença que isso fez, né? Que aos 13 anos ali eu já estava conseguindo criar sites plenamente, porque eu estava brincando de blog desde o começo, então eu já fazia algumas edições ali em HTML e isso teve tudo a ver com a minha vida. A partir daí eu fui me desenvolvendo, né, e eu consegui ali criar alguns sites, eu consegui ter lojas, eu consegui ter uma relação com a internet hoje que a maior parte das pessoas da minha geração especificamente não tiveram. Então, para você ter uma ideia ali em 2004 de quantos por cento da população brasileira tiveram a mesma sorte do que eu ali, a gente está falando de 6,3 milhões de domicílios com acesso à internet e a maior parte deles internet discada. Quase 90% disso internet de escada, né? Ou seja, a gente tinha internet ali ligada a 12% das residências brasileiras. E quantos por cento desses 12% permitiam ali que as crianças utilizassem os computadores, né? Ou que elas pudessem realmente criar sites e criar blogs e que tinha a DSL para ter uma conexão mais interessante. Ou seja, conhecer ali essa área na minha vida desde o começo e ser exposto a ela foi uma sorte, e a sorte tem sim a ver com dinheiro. A gente não pode separar, né, e falar assim, nossa, eu sou o cara mais genial do mundo porque eu criava sites com 13 anos. E por que eu criava sites com 13 anos? Né? Por conta da internet que já estava disponível na minha casa ali. Eu tenho um histórico com isso, mesmo meus pais não sendo ricos, e de fato não são. Meu pai trabalha hoje para mim, minha mãe já faleceu. Eu tive ali uma experiência de vida diferente da maioria das pessoas. Então, se você quiser se expor à sorte, normalmente ela está mais atrelada a esse conhecimento que você pode adquirir, né? Se você pegar o Jorge Paulo Lemann, por exemplo, apesar de também não ter vindo de uma grande fortuna, ele foi um cara que estudou em Harvard. Quantos brasileiros tiveram a oportunidade de estudar em Harvard, sei lá em que ano, né? Então, é uma percentagem da população provavelmente minúscula ali, e isso teve tudo a ver com a formação dele, com o homem com o homem que ele se tornou, né? Então você não deve nunca comparar a vida das pessoas com a sua, porque você não sabe o que está por trás ali dos bastidores. Quando alguém vem e fala, nossa, o Raul com 19 anos era diretor de uma empresa e tudo, eles não estão enxergando a história por completo. Então eles não estão pegando ali as bases da minha vida que me trouxeram até aqui. É muito importante você se expor a mais coisas para você talvez ter sorte aí. É muito importante você se expor, porque pode ser que uma dessas coisas você se apaixone ali, você conheça, e se você não conhecer, provavelmente você não vai conseguir se beneficiar delas. Quarta lição aqui, muito importante, a ganância pode ser uma ideia estúpida, né? A ambição ali no dicionário é o anseio de alcançar um objetivo, crescer, né? De ir além. A ganância, por outro lado, é o desejo exacerbado de ter mais que os outros e também, né, é uma ambição descontrolada. Para ganhar mais, a maioria das pessoas acabam arriscando aquilo que elas já têm ou colocando metas que elas batem e nunca estão satisfeitas. Então é muito comum você estabelecer uma meta, eu quero ganhar 50 mil reais por mês. E aí quando você atinge aqueles 50 mil, você fala, eu queria era 200 mil, eu queria 300 mil, porque você vai tendo contato ali com novas realidades e você quer cada vez mais. E as pessoas, quando elas se pegam nisso, elas acabam caindo numa armadilha muito grande. Além da insatisfação, né, que provoca tristeza e tudo mais, não tem problema nenhum você querer algo mais,
tem problema você habilitar esse modo ganância ali. Por quê? Porque se você parar para pensar, até é assim que as pirâmides funcionam, né? Olha o tanto que é fácil pegar gente que tem ganância em excesso. Você pega ali uma Avestruz Master, uma Telex Free, qual que foi o modelo de negócio desses caras, né? Espero que você não use isso para o mal. Qual que é o grande modelo de negócio desses caras? Quando eles começam ali a criar uma pirâmide financeira, eles sabem que eles conseguem ativar algumas pessoas gananciosas. Então, eles pedem ali R$1.000 num plano onde ele não quer pegar 100 mil de você de cara. Muita gente fica se perguntando, né? Como é que alguém investe 1 milhão nisso? Olha só, ele vai ali, pede R$1.000 para você e te devolve 5 mil depois de algumas semanas. Então, ele te dá 1.000 e te devolve, você dá 1.000 e ele te devolve 5 mil. E com isso, você vai pegar aqueles 5 mil, eles sabem que um grande percentual da população vai ativar o modo ganância ali, vai pegar aqueles 5 mil, colocar tudo e vai colocar mais dinheiro ainda do que ela tem. Aí eles vão devolver de novo, eles vão fazendo isso até você colocar o máximo de dinheiro possível ali dentro, né? E é assim que as pessoas vão colocando todo o patrimônio delas, algumas pessoas vendem a casa e tudo, porque a primeira coisa que eles fazem é te pagar por aquilo. E aí nesse momento você habilita o modo loucura e ganância ali e vai colocando todo o seu dinheiro naquilo na expectativa de multiplicar por muitas vezes. E você tem histórias de pessoas ali que chegaram a pegar 1 milhão ali e colocar na Avestruz Master ou na Telex Free depois que eles receberam esse dinheiro, porque eles ficam loucos ali. O cara poderia ter parado quando ele recebeu, por exemplo, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, ele poderia ter tido uma meta de ter parado naquela pirâmide ali, só que obviamente ele ativa o modo ganância e começa a colocar todo o dinheiro dele. E até onde pode ir uma pessoa por ganância, né? Nesse livro que eu falei para vocês, da Psicologia do Dinheiro, tem um exemplo de um cara ali, que é do Jeff Chrysler, esse livro, né? Tem um exemplo de um cara ali que é um órfão indiano, né? Que ele acabou mudando para os Estados Unidos e conseguiu ter uma vida muito feliz. Ele foi o Rajat Kumar Gupta, né? Ele conseguiu se tornar o primeiro indiano ali a se tornar diretor da McKinsey & Company, né? Ali em 1994 a 2003. Então ele já era um cara muito rico, chegou a ter uma fortuna de 100 milhões de dólares. Bem nesse período veio a crise do subprime, quando ele se tornou, enfim, um indiano, um imigrante rico ali, que era órfão, venceu, tinha uma história de vida fascinante, ele conseguiu ali, bem nessa época veio o subprime, ele não perdeu dinheiro, ele continuou tendo o cargo dele, estava bem ali, então esse cara ele era membro do conselho ali, o Warren Buffett chegou e falou que ia colocar 5 bilhões no Goldman Sachs para tentar salvar o banco, né? Na época que ele ficou sabendo disso, como ele era membro do conselho, vocês sabem aqui como é que funciona isso, vocês investem na Bolsa de Valores, então ele percebeu ali que o Warren Buffett ia fazer isso, e ele utilizou das informações privilegiadas, o que é crime, para investir na empresa e se beneficiar. Você imagina, o cara já tinha 100 milhões de dólares, ele já era rico em qualquer país do mundo, a gente está falando de $500 milhão, poderia comprar a casa que ele quisesse, poderia dirigir o carro que ele quisesse, poderia ter um iate, poderia viajar o mundo inteiro e ainda assim ele decidiu arriscar tudo isso para cometer um crime para ganhar ainda mais. O que aconteceu foi que ele acabou sendo preso ali, né, por ter utilizado essa informação privilegiada para se beneficiar, perdeu ali todo o prestígio, jogou a carreira dele fora com o simples objetivo de acelerar as coisas, né, ou de chegar num valor muito maior. Então é muito importante que você nunca se corrompa, que você aceite ali a realidade de que algumas pessoas vão sempre estar num patamar acima de você, para que você não jogue a sua vida fora, sempre correndo atrás ali de ter uma ganância muito grande, de uma ambição desmedida e que você coloque toda a sua vida e o dinheiro que você já conquistou, o patrimônio que você já conquistou em risco, né? Esse é um cuidado que eu me policio sempre aqui para tomar, porque eu sei que o mundo vai te testando ali com diversas ofertas. Toda vez que você vai crescendo na vida, quando você vai chegando num patamar cada vez maior, a vida vai te testando, a vida vai te oferecendo uma nova oportunidade, às vezes não lícita, né? Às vezes uma coisa que você pode fazer ali para ganhar um pouquinho a mais no movimento ali e que com isso você pode acabar se sujando pro resto da vida e você pode nunca conseguir mais atingir seus objetivos por ter aceitado um caminho que supostamente seria mais fácil. Então, isso é muito importante, uma lição muito importante que eu aprendi também com esse cara aí. Então, a quinta lição aqui, e essa é muito importante para principalmente pessoas que, assim como vocês, seguem canais financeiros aqui ou que acabam estudando investimento, investir para o futuro sim, né? Viver para investir não. Eu vejo muita gente que chega aqui, acaba se apaixonando pelos juros compostos, porque você descobre que se você coloca R$1 a mais, aquele R$1 vai se transformar em tanto, e a gente acaba estudando e percebendo, e aí essas pessoas começam simplesmente a parar de viver a vida delas ali, né? Para simplesmente sonhar com a fortuna que vai chegar quando ela tiver 50 anos ou quando ela tiver 60 anos. Deixa eu te contar um segredo, cara. Com 50, 60 anos, sua vida não vai ser mais a mesma. Você não vai ter mais a coluna que você tem hoje, você não vai ter mais a paixão por acordar que você tem hoje, você não vai ter o corpo ou a fome de viver que você tem hoje. Então, assim, é muito importante você investir, você abdicar de algumas coisas agora para ter uma coisa melhor no futuro. É importante você fazer isso.
desde que você faça isso com dosagem. Então, assim, eu fui ali investir 25% do que eu ganho, já é muita coisa, né? Você já vai construir um patrimônio maior no futuro, você pode sempre trabalhar mais, ganhar mais dinheiro e continuar investindo os 25%, lá no futuro você vai conseguir chegar lá. Só que, depois de investir isso, viva, esquece esse negócio de ficar fazendo coleção de dinheiro, não vale a pena para ninguém ser o homem mais rico do cemitério. E outra coisa, a maior parte das pessoas que tentam fazer isso, elas se perdem no meio do caminho. Por quê? Porque é igual como fosse uma dieta. Você imagina, você vê sempre alguém falando para você, eu tô na dieta agora, eu não posso comer arroz, não posso comer pizza, não posso comer massa, não posso comer sei lá o quê, não posso comer sei lá o quê. A pessoa cria uma restrição tão grande que ela consegue fazer aquilo por 2 ou 3 meses e logo depois ela volta a engordar, né? Porque ela criou tanta regra para ela que nem ela mesma consegue cumprir. E aí quando você olha historicamente, né, para o net worth ali do Warren Buffett, ou seja, para a construção de fortuna dele, você vê que o grande fator que ajudou ele a chegar lá, na verdade, foi o tempo. Aos 14 anos ali, Warren Buffett começou a investir, olha só, $5.000, e olha quando a fortuna dele tem o maior crescimento, dos 83 aos 87 anos, ou dos 72 aos 87. Ele não foi um cara que viveu bilionário, a constância dele a conseguir fazer aquilo ali ano após ano, né? Ele fica bilionário ali com 53 anos, e a partir disso, aquela constância que ele nunca deixou de fazer, acaba colhendo os frutos lá na frente. Então, assim, se você deixar de viver, olha a idade que você vai demorar para conseguir fazer aquilo lá. É muito importante você investir, continuar investindo, mas você também viver, gastar o seu dinheiro e realmente conseguir ali aproveitar a vida. Dinheiro serve para isso, tá? O dinheiro serve para você passar a sua vida inteira fazendo isso, os investimentos ali, mas também para você passar a sua vida inteira aproveitando. Então, é esse o ponto, eu acho que você tem que ter esse equilíbrio, essa é uma das lições mais importantes para mim que você pode aprender, né? A sexta lição que eu posso dar para você aqui, e essa eu sei que tem muita gente ansiosa, né? A sua primeira ideia para ganhar dinheiro, ela necessariamente vai dar errado, com exceção a uma ou outra pessoa muito rara no mundo, né? Normalmente no mercado a gente chama o sucesso dos investidores ali, né? Ou mesmo dos fundadores de startups aí, a gente chama de track record. Track record nada mais é do que os sucessos ali daquela pessoa. Então, quando um investidor ou um fundador de uma empresa tem diversas empresas que deram certo, a gente fala que ele tem um bonito track record ali. Se você pegar a carreira de qualquer músico, né, famoso, aí você vai ver que ele fez diversas canções, centenas às vezes, até acertar aquela música que rendeu para ele um disco, um platina duplo, que rendeu o top da Billboard ali. Aquela pessoa trabalha com música há muitos anos. Aí você olha ali aquele pequeno sucesso e você quer atingir aquele sucesso. O mesmo aí vai valer para um grande investidor, né? Quando você olha para a minha vida aqui, você fala, olha, o Raul hoje em dia tem 8 empresas. E aí quando você estuda lá na minha vida o tempo todo, aos 18 anos eu já tinha tido tanta ideia de empresa que eu nem consigo numerar para você. Eu já tive um site de animação japonesa, eu tive uma editora de quadrinhos, uma empresa de cobertura de show de rock, uma empresa de web design, um site de classificados, um portal de notícia, na verdade já tive mais de um portal de notícia, um servidor pirata de alguns jogos, uma loja de sapatos femininos, uma loja de sapatos femininos, uma loja de caneca, uma loja de roupa. Cara, eu tentei um monte de coisa e a maioria dessas empresas deram errado, boa parte delas fracassaram, e mesmo as que eu tenho hoje ainda, algumas delas ainda não deram certo, algumas delas não break-evaram ainda, não empataram, e em algum momento elas podem fracassar também. Se você não aceitar o erro ali, né, na hora de construir uma empresa, ou se você não estiver preparado para errar, muito provavelmente você vai desistir, porque a maior parte dos empreendedores, eles são o que são pelos erros e não pelos acertos. Porque hoje em dia, se eu for errar alguma coisa que eu já errei no passado, eu consigo corrigir com mais facilidade. Então é muito importante você ter isso em mente, a sua primeira ideia vai dar errado, eu não estou te desejando isso, mas eu sei que muito provavelmente é o que acontecerá, tá? Então se prepare para dar errado diversas vezes, e uma vez só que você acertar, normalmente é o suficiente para a partir daí você conseguir melhorar as outras e conseguir também ter um número de acertos maior. Então a sétima e última lição aqui é sobre liberdade. Existe uma história que me contaram, que eu não sei se é verdade ou se é mentira. Dizem que em 1998, quando o Jorge Paulo Lemann, né, vendeu ali o banco dele e conheceu o bilionário Warren Buffett, ele estava conversando sobre dinheiro e tudo, e ele perguntou o quão rico era o Warren Buffett, né? E o Warren Buffett deu para ele a agenda dele, a agenda de compromissos. Ele abriu ali, folheou e não encontrou absolutamente nada. E ele falou assim, mas que coisa estranha, né? O que tem nessa agenda aqui demais? Ele falou, exatamente, não tem nada. Porque hoje em dia eu posso fazer só aquilo que eu realmente quero fazer, né? E eu acho que essa é uma das maiores lições. O dinheiro só serve para alguma coisa quando ele te compra liberdade. É por isso que lá na minha bio do Instagram, né, tá escrito
o dinheiro compra o poder de dizer não. Essa frase é muito importante na minha vida porque eu ganhei muito dinheiro durante muito tempo trabalhando como executivo e eu tinha tudo, né, que o dinheiro podia comprar ali, as coisas mais básicas, não ganhava milhões, né, mas tinha um contra-cheque maravilhoso e muito invejável, né. Só que, no geral, eu não tinha liberdade, eu trabalhava da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, todos os dias da minha vida e simplesmente com a função de manter aquele dinheiro entrando e aí a gente começa a comprar coisas que a gente não precisa, um carro mais luxuoso ou pagar um aluguel mais caro ou comprar uma bebida que você nem gostaria tanto, porque a ausência de liberdade faz com que você costume gastar dinheiro com alguma coisa para se sentir melhor, né? Então quando eu abandonei isso aí, eu decidi que eu nunca mais quero ter nenhum dinheiro que me aprisione. Então se você é um cara que ganha milhões aí, mas esse dinheiro tem a única finalidade de te aprisionar, né? Ele serve ali para você deixar de ser você, então saiba que esse dinheiro é inútil, ele não serve para absolutamente nada. O dinheiro bom é esse que compra o poder de dizer não, de dizer que você não vai fazer algo que você não quer, de dizer que você não está disponível em tal data, de dizer que você vai passar um tempo com a sua família, ou que você vai sair com seus amigos, ou que você vai viajar e que você não vai se preocupar ali com o seu trabalho o tempo todo, né? Porque é muito importante a gente conciliar, então, a vida com o trabalho. Se você quiser aprender realmente a fazer o seu dinheiro trabalhar por você, vocês já sabem, né? Tá aberto as vagas, estão abertas aí as vagas para o meu treinamento, começa agora a turma de agosto, que é a única verdade possível. Você pode fazer o análise de perfil ali para ver se você realmente conseguiria aproveitar esse treinamento, não é aberto para todo mundo, então você pode clicar e ver se você realmente conseguiria, e se você for aprovado, vou ter um prazer de te ensinar, né, realmente como investir o seu dinheiro nos Estados Unidos, no Brasil, investir em ouro, investir em criptomoeda, investir em tudo que te traga essa liberdade. Então o vídeo de hoje foi basicamente esse, eu quero que você me conte aqui embaixo se você aprendeu alguma coisa hoje comigo. Um beijão para você e até o próximo vídeo. Perdão pelo lugar aí.